3, 2, 1. Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao 8º episódio do Gamer Profile Podcast. O podcast tem a responsabilidade de fazer um 360 no meu convidado ou na minha convidada para conhecer um pouco mais da jornada deles dentro da indústria de games. Hoje a gente deve sair um pouquinho só da indústria de games, porque a gente tem uma pessoa aqui que eu tenho muito carinho, com que eu já tive a oportunidade de trabalhar e, por que não dizer, um grande amigo, Gustavo Nader. Eu não consigo colocar em palavras o quanto eu estou feliz de ter você aqui comigo. Como é que você está, meu querido? Eu estou bem, rapaz. Eu agradeço as palavras carinhosas, meu amigo. E obrigado por ter lembrado de mim para poder fazer parte dessa tua nova jornada. E você seja muito feliz fazendo esse podcast, porque eu acho que quando a gente consegue falar com o público e alcançar um pouco desse sentimento que o público tem pela gente, isso é muito importante. Isso sensibiliza a gente ainda mais enquanto seres humanos e distancia a gente de sermos máquinas, né? Somente isso. Sim, eu acho que a gente vai entrar nesse assunto de alguma forma. Em algum momento a gente vai entrar nisso, né? Nader, Sempre. a gente começa o Gamer Profile fazendo voltando um pouco no tempo e conhecendo um pouco da sua infância. Eu vou fazer essa parte um pouco mais curta, porque, mais uma vez, eu tenho tanta coisa para conversar com você sobre os dias atuais, mas eu quero saber sobre as suas primeiras memórias sobre videogame. Eu não sei o quanto você já jogou videogame na sua vida, se é uma coisa presente diariamente, se é uma coisa que... Muito. Então me fala um pouco da tua infância, qual foi a primeira lembrança que você tem de tocar num videogame, de ver um videogame sendo jogado, um arcade? Cara, eu tive a oportunidade de jogar. Tinha um computador na minha casa quando eu era muito, muito, muito novo. Então tinha aquele joguinho dos canhões que iam as letras e acertavam as naves. Sim. Isso com a... Cara, eu esqueci o nome do computador, mas era um computador com tela verde. Uhum. E a gente teve Atari em casa, depois de Atari teve Nintendinho. Eu jogava no computador também. Joguei muito Heroes of Might and Magic no computador. Cara, eu vi a minha vida inteira jogando, né? Porque basicamente a minha infância, eu com 10 anos eu já trabalhava com dublagem, Hum. mas eu lia muita história em quadrinhos, jogava RPG também com 10 anos e jogava videogame. Eram meus companheiros, sim. E qual foi o primeiro videogame que você lembra de ter na sua casa, seja seu ou seja dos teus pais? Atari, Era o era Atari, né? Atari. Goianduro. Oh! Cara, eu vou Era uma chutar então que a barata. gente tem pouquíssimos anos de diferença. Eu sou de 1980. Você... Eu sou de 82. Ah, ok. Tenho Então a gente dois cresceu a menos, né? É isso. exatamente na mesma geração, cara. Que Ah. bacana. E vamos fazer só uma escadinha então para fechar esse segmento inicial. Do Atari, Uhum. você me fala uma escadinha de quais consoles você foi pulando até os dias atuais. Eu tive o Atari, Nintendinho, Super Nintendo. Aí eu dei um tempo nos consoles. Aí eu fui para o PlayStation 2, 3, 4, 5. Tive o Xbox 360. Não, teve o Xbox One. Uhum. Estou agora também com o Switch 1 em casa. As crianças têm jogado. Boa, Mas nesse tempo todo eu também sempre tive PC, né? certo. Então, assim, eu tenho jogado muito. Muito pouco, infelizmente, Sim. mas tenho jogado. E o vamos ter, eu acho que vai ser um pouco difícil da gente separar, porque eu acho que a tua carreira tá tão ligada a muitas coisas, mas inclusive videogame, mas assim, o que que você diria que videogame representa na sua vida se você tirar toda a parte do seu trabalho? É um lazer, é uma prioridade? Aonde videogame se encaixa na sua vida? Então, ele tem vários momentos, né? Primeiro deles é que quando você joga, você está no papel de protagonista da tua história, né? Da história daquela personagem que está se apresentando. Então, você se emociona com aquilo. Quando é muito bem escrito, quando tem as músicas, quando é gráfica, quando é tudo, quando você tem uma obra ali muito bem feita, aquilo faz com que você... Aquilo muda a gente. A arte existe para que a verdade não nos destrua, dizia Nietzsche. Sim. E o videogame, ele é arte, né? Embora as pessoas às vezes queiram separar isso, o videogame é uma forma de expressão artística. O videogame é uma forma de você se questionar, né? O Chrono Tigrinho, né? Que é aquele jogo. Uhum. Você vê que tem tudo aquilo de política ali. Cara, é impressionante. Então, assim,
o jogo ele pode te fazer questionar sobre a realidade do que está acontecendo, ele pode te emocionar, ele pode ser simplesmente uma forma de divertimento. E hoje, por exemplo, eu jogo Roblox com as minhas crianças. Então, também é uma coisa de integração familiar, né? E a Sim. gente vai passar a jogar RPG também aqui em casa. Semana que vem deve chegar o tabuleiro que eu comprei para a gente começar essa história também. Bom, basicamente é isso. É, quando a gente era muito primitivo, na época das cavernas, todo mundo se reunia em volta da fogueira para contar histórias, né? Uhum. Então, o videogame tem isso, né? É você poder olhar pelo outro, a cultura do outro, ou o que aquele indivíduo está passando perante aquele momento existencial, para te levar a refletir e se emocionar. O segue foi perfeito quando você falou a palavra se emocionar. Eu queria te perguntar se você já chorou, se já você se emocionou internamente ou externamente com lágrimas jogando algum Ah, jogo. eu choro pra caramba, eu sou uma manteiga derretida. Depois que eu fui pai, então, mas eu me emocionei muito. Eu acho que o primeiro jogo que eu me emocionei quando eu ouvi o Diablo 3 dublado. Hum. Mas aí você Por- tem toda a tua profissão em Tem, sinergia para isso, né? tem. Vamos tentar separar então, porque eu tenho uma sessão só da Blizzard para Só. você. Jogando ali, você sentado no seu sofá, na sua cama, jogando alguma coisa e a lágrima cai e fala, cara, não acredito que isso aconteceu, eu não acredito Já, que esse momento me tocou dessa forma. já, já. É, eu. A coisa que eu mais lembro, assim, tiveram vários momentos, mas a coisa que eu mais lembro foi o Final Fantasy VII. Uh, Que, cara, quando ela. Enfim, quando acontece aquele momento é, 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 marcante no jogo, sim. eu fiquei sem entender. E eu chorei e eu achei aquilo brilhante. Yeah. Falei, cara, tipo assim, e agora? E isso foi uma coisa, e aí eu posso estar adiantando, mas você me lembra lá na frente, quando a gente fala sobre a Blizzard, Claro. falar sobre a Jaina. Aí Oh, eu vou te dar, aí a gente vai falar sobre isso também. Mas o quanto que o jogo tem que te surpreender também. Porque um jogo, se ele é totalmente linear, ele não, ele não tem um componente que é essencial para você, que é você poder, sabe, aquilo te fazer vivo. sim. Mesmo que seja uma besteirinha de jogo, cara, não é. Não é. É, eu tenho um relacionamento interessante aqui com a minha esposa, porque minha esposa ela tem a minha idade, ela não joga videogames, não é, acho que ela jogou Candy Crush uma época, porque né, ela estava no celular e tudo, mas eu conto essas experiências para ela, inclusive de Final Fantasy VII, e ela fala assim, caramba, eu não tenho interesse nenhum em jogar videogame, mas realmente isso me tocou muito. E eu não sei se, só pra gente fechar essa área e aí ir pra Blizzard, no Final Fantasy VII especificamente, eu amo esse jogo, é um dos meus favoritos de todos os É, tempos. Eu lembro que a primeira vez que aconteceu o que aconteceu, eu fiquei muito chocado. Agora, em futuros momentos onde eu joguei o jogo de novo, que eu zerei esse jogo várias vezes, ou às vezes eu só assisto o vídeo, a coisa que mais me toca é que no momento que a espada passa, você não tem uma sinfonia de tragédia e tudo, você tem simplesmente uma música de piano, né? é, E eu sei que meu português é meio errado aqui no que eu estou falando, tá existem perfeito. formas melhores de você falar isso, mas é simplesmente aquele momento e é quase que uma passagem ali, né? A forma que a matéria branca fica quicando e aí desaparecendo na água, você fala assim, cara, isso aqui é uma masterpiece, é uma. E é claro, se a gente está falando de Final Fantasy VII, musicalmente dizendo, é um jogo maravilhoso, É, mas no final, quando você faz a luta final contra o antagonista, que é o Sephiroth, você tem aquela música One Winged Angel, que eu lembro que a primeira vez que eu ouvi essa música, eu falei assim, meu Deus do céu, o que que tá é, acontecendo? Essa é. explosão de musicalidade no meu ouvido. Então, tem uma coisa que é um conceito que a gente usa muito em obra como um todo, isso de obra audiovisual, e eu estou te falando isso porque, assim, eu estou começando a fazer meus próprios desenhos também aqui no Brasil. É, eu Opa! escrevo, me reúno com quem desenha, converso, a gente está apresentando para empresas na parte de captação, né? Uhum, Então, assim, eu tenho estudado muito essas coisas de showrunner, de diretor,
de audiovisual, de roteirista. E quando você, por exemplo, tem uma coisa muito impactante, tipo a morte de uma personagem muito querida, o vazio e o silêncio, eles vão fazer mais do que você encher de coisa. Sim. Que não precisa, entende? Uhum. Porque no momento que você não tem uma sinfonia ali e você tem um piano, que é uma coisa. E não é um violino, que não precisa ser um violino. O violino, às vezes, é muito mais melancólico. Não, é um piano, é uma coisa simples, direta, como é a vida. Né? Você Uhum. tem quando você vai ver roteiro e tal, tem certas coisas que são assim, você diz que são eventos avassaladores na vida das pessoas. Que esse é o momento do turning point da personagem na maioria dos filmes, né? Porque aí a personagem não tem o que ela quer, ela tem o que ela precisa. Hum. Se você for ver, Toy Story é assim, a maioria dos filmes é assim. Ele tem uma ideia do que ele quer e depois ele entende o que ele precisa. Hum. Né? O Woody, ele quer ser o único brinquedo que manda em tudo, mas ele entende depois que ele precisa do Buzz. Então tem uma. O Robert McKee foi um. Ele é, ele é um grande lecionador sobre roteiros, né? Ele fez uma consultoria para o pessoal na época. Mas não precisa ter nada ali. Quando você tem um momento desse tipo, quando mais suave você for para contrastar com a violência, Hum. você, você não. Tanto é que se você for ver assim, sei lá, um exemplo bobo, um filme muito de ação, e de repente uma personagem vai morrer, você vê que tem um slow motion às vezes ali, ou então eles tiram uma música, ou a música estava muito alta, eles baixam, ou então eles entram com uma música baixinha de nada. É para te dar um. Você Mas isso sabe, é muito pensado. sabe o que você tá me lembrando? O primeiro Hum. filme do Coringa, eu não vi o segundo. É, aonde existe ali perto do final do filme o assassinato do quando ele está sendo entrevistado na televisão e ele assassina o cara. Aquele assassinato foi muito impactante, primeiro porque ele vem do nada e dois porque não tem Uhum. musicalidade nenhuma sustentando o que está acontecendo. E aquilo, para quem já vivenciou violência, quem mora no Uhum. Rio de Janeiro, claro que já vivenciou isso, aquilo te puxa um pouco para a realidade. Você fala assim, opa, peraí, não tem um tan tan tan, né? Mas, Nader, como nós temos nossos minutos de ouro aqui, eu vou priorizar a gente passar para o nosso próximo tópico, que antes da gente chegar na Blizzard, eu queria fazer uma rampa com você, aonde você chegou na dublagem, né? Você tem uma carreira de ator, de dublador, depois de diretor de dublagem e hoje também CEO da Core Dream. Eu queria saber como é que você chegou até lá, o que que te levou até lá? Foram decisões, foram tropeços que deram certo? Me passa um pouquinho da tua jornada de trabalho? Passo. Então, eu comecei muito novo, né? Quem morava no meu prédio era o Mário Jorge e a Mônica Rossi, que eles eram casados à época. Mário fazia o Ed Murphy no Brasil e a Mônica a Sharon Stone. E estavam precisando de criança para fazer um filme chamado Um Tira no Jardim da Infância. Nossa! É, eu sou velho desse jeito. E aí eu fui fazer o teste e passei. E eu fui fazer um teste com um filme que a Marlene estava dirigindo, Marlene Costa, chamado Um Mundo Perfeito, que é com Kevin Costner e tal. É, uma coincidência do destino é que anos mais tarde a Rede Globo pediu para redublar, que a gente redublava os filmes às vezes, e eu fui fazer o menino que eu tinha feito o teste, com o Hélio dirigindo e eu fazendo o Kevin Costner, o Hélio Ribeiro. Então, assim, eu comecei a trabalhar na Herbert Richards. Então, e para mim foi uma coisa tudo muito normal. Assim, é claro, eu encontrava as vozes que eu me identificava na minha infância, quer dizer, estava na minha infância, mas me identificava ali, mas eu tinha uma admiração e um respeito sincero por tudo aquilo que estava acontecendo. De vez em quando eu fazia um curso de teatro, fiz curso de cinema e tal, e aí eu fui fazendo a minha trajetória na dublagem. Nossa, eu fiz. O que que eu fiz? Eu fiz talvez o mais impactante que todo mundo conhece é o Leonard do Big Bang Theory, que Sim. no Brasil é um sucesso estrondoso até hoje.
Mas eu fiz Hulk, a Volta do Capitão Gancho, depois voltando, né, lá atrás. Hulk, a Volta do Capitão Gancho. Fui fazendo vários filmes. Eu fiz Carrossel das Américas, Ônibus Escolar Mágico, Mighty Max, que era um desenho muito famoso na Europa. Sim. Eu fazia o Mighty Max, Sério? o menino do boné, sim. Que legal, cara. E depois eu fiz Kim Possible, fiz o Unstoppable. Aí eu fui fazendo, cara, bicho. Tem tanta coisa que eu fiz, sinceridade. Às vezes as pessoas falam, não lembro. O, Não lembro. o teu skill set, então, em proeficiência, nasceu ali do vai lá, filhão, porque você era criança, não tinha um É, curso pra você fazer nem nada, né? não. Cara, que Não, fantástico. e era muito exigente, porque assim, você estava na bancada, por exemplo, dividindo bancada com os caras que eram porra, os caras dos papas da dublagem. Né? Eu dividindo a bancada com Orlando Drummond, Garcia Júnior, Manolo Reis, Marco Ribeiro, os caras que. Mário Jorge, uma Mônica. Sério, uma coisa assim absurda de você estar com gente que fazia aquela profissão, uma profissão de tempo. E assim, na Ebert era o seguinte, cara. Você tinha a oportunidade de entrar lá, mas você ficava quando você conseguia prosseguir naquilo de uma maneira muito séria. Porque, assim, não tinha recurso tecnológico. Você gravava todo mundo junto na bancada. Não tem, hoje tem um computador que você puxa, fala para cá, para lá, beleza. Naquela época não tinha. Né? Caramba. Pô, eu fiz História Sem Fim. Nossa, quem você fazia na História Sem Fim? O protagonista. Nossa, não acredito. Você É. sabe, a gente vai chegar lá, mas por que não falar disso agora, então? É, Hum, eu moro nos Estados Unidos desde os 19 anos de idade, eu tenho 45 agora. Então, a grande maioria das coisas que eu consumo são em inglês americano, porque faz sentido para minha realidade. Agora, sim. tem filmes, como História Sem Fim, que eu falo assim: não, não, me nego, tem que ser a tradução do Brasil, porque eu tenho uma conexão, né, da minha infância muito grande. E, nada, eu queria conversar com você. E eu tive Hum. essa conversa com você quando eu trabalhava na Blizzard e a gente saiu para almoçar da, Uhum. da qualidade, não puxando o seu saco, mas puxando o saco do skill set do brasileiro, da qualidade do voice-over e da dublagem, da localização brasileira versus o resto do mundo. Eu lembro que eu compartilhei com você na época, até falei para você não postar em mídias sociais e tudo, agora já se passaram mais de 10 anos, a gente pode falar mais à vontade, mas a gente tinha feito na época, foi em 2015 ou 2016, a gente fez um survey de todas as localizações de Overwatch, que era a franquia que eu trabalhava na época, e de longe, disparadamente, a localização do Brasil foi no survey mundial de todas das 13 ou 15 línguas que a gente fazia na época, foi de longe, disparadamente, a com os scores mais altos. E eu falei com você, você falou, Celso, eu fico muito feliz, mas eu não estou surpreso, porque o nosso padrão de qualidade, ele é diferenciado. E eu queria te É. perguntar, de onde você acha que vem isso, cara? Porque isso é uma vitória para o Brasil, assim, incrível para mim. Eu só vou te falar, não vou dizer os números, porque eu sei os números, Uhum. mas a gente, para a segunda língua, eu acho que a gente é tipo 15% à frente. Caramba. É, é mais ou menos isso. Um, e, assim, um outro dado é que eu conheço pessoas na Espanha que acham o português brasileiro melhor e jogam no português brasileiro. O que eu acho que a gente tem aqui? Eu acho que a gente tem uma coisa, o nosso país, ele tem, são muitas culturas diferentes, né? Então a gente tem várias imigrações, a gente teve uma grande questão muito trágica na nossa história, que foi a escravidão, né? Ter trazido os africanos para o Brasil do jeito que foi, o jeito que a gente teve na população, a população indígena do jeito que também foi massacrada, mas isso tudo aqui a gente tem um grande processo de miscigenação, né? Tanto é que quando vão testar a vacina no mundo, querem testar no Brasil, porque aqui tem de tudo, Sim, entre aspas. sim. E eu acho que esse grande caldeirão cultural que é o Brasil, ele permite com que a gente tenha um processo de apropriação cultural, não no sentido de tomar o que é do outro, mas de entendimento daquilo e de você ter uma escola. Porque, por exemplo, a dublagem do Brasil, a gente fala assim, o ator lá é ruim, mas eu não vou fazer ele ruim, eu vou fazer ele bom. Se o cara errou o roteiro no original, a gente conserta aqui.
Eu já tive casos que eu vi desenho com roteiro errado, que eu consertei. Uau. É, vou te dar um exemplo, assim, no Diablo 3, a quest do Tirael era Fragment, Piece and Part, mas para falar da espada do Tirael. Na dublagem, quando eu estava dublando, eu falei, não, mas isso daqui não é da espada? Ah, é. Não, é tudo fragmento, se não me engano é fragmento. Uhum. Não, mas não pode, porque o texto original está assim, da Blizzard. Eu falei, cara, caguei. Eu não posso ter um... Mas é sério, porque assim, na minha cabeça cara, é óbvio que não pode ser isso. Porque se você está falando da mesma coisa, você tem que juntar essas coisas e dividir. Uhum. Ah, então tá. Aí reportaram para a Blizzard, pô, obrigado. Então vamos falar com as outras partes do mundo. Então, assim, a gente tem esse processo, e o processo artístico no Brasil, eu não sei como é nos outros países, né, mas eu imagino que seja muito igual. Mas aqui a gente sofre muito para ser artista mesmo, viver da arte é muito difícil. Então, assim, você tem que se desenvolver muito bem. E você teve uma grande escola de dublagem no Brasil, tanto no Rio quanto em São Paulo. Isso faz com que a gente seja bom, muito bom naquilo que a gente faz. E uma outra coisa, e é uma coisa que eu falo para o ator, quando ele está trabalhando comigo, né? Tem várias escolas de direção por aí, eu respeito todas elas, mas para mim a que funciona o que aquele personagem tem que ser no português brasileiro. O que ele tem que representar aqui? Cara, não importa o que ele seja lá. Eu já vi várias vezes um personagem ser escalado com uma voz, para mim, errada. Aí você vai falar assim, ah, não, mas o ator lá, o diretor de voz lá, cara, às vezes mudou o personagem no meio do caminho. Uhum. Às vezes eles trocaram, às vezes o cara quis fazer uma dobra, improvisou uma voz ali e não é aquela voz. Então você tem que ter muito cuidado com essas coisas todas e levar em consideração. Eu acho que isso, mais a liberdade criativa, quando você tem bons atores, você consegue fazer uma obra ser uma obra de verdade. Tanto é que se você pega, por exemplo, vou falar do meu, tá? O Diablo 3, StarCraft 2, O Coração do Enxame. Ah, você estava na Blizzard dessa época, não sei se você Tava. soube. Tinha eles estavam se perguntando se a Luciana Baroli era a mesma atriz do StarCraft Wings of Liberty ou não. Hum. Mas que quando a gente entrega as cinematics primeiro, se eu não me engano, a gente entregou, foi um pacote só. Quando a gente entregou todo o material, eles falaram, e o departamento de Loki BR estava brigando, era uma guerra campal para definir se era ou se não era. Mas eles falaram, essa é a rainha das lâminas em definitivo. Mas foi um processo que eu construí com a Luciana Baroli. Eu falei assim, Luciana, senta aí para a gente conversar. Mas, Gustavo, o horário está correndo. Eu falei, senta aí para a gente conversar. Mostrei tudo que eu... Cara, foram uma meia hora, 45 minutos. Cara, ela ia fazer a protagonista de um jogo, sabe? Então, assim, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter a consciência de que a gravação de um jogo, ela não é você ouvir o áudio, repetir em seguida e aprovar aquilo, né? Porque, assim, se você entrega qualquer coisa, você, como artista, se torna qualquer coisa. E o artista não pode ser isso. O artista ele tem que ter um padrão de você quebrar a realidade, de você trazer a pessoa que está jogando para você. Tanto é que uma fala mal colocada na dublagem, um erro, aquilo torna o jogo. Você se desconecta daquilo. E Totalmente. não, e não pode. E Uhum. não pode. O trabalho tem que ser de excelência. Então, assim, o que você faz? Você obedece um cronograma do tipo, vai, grava, ou você negocia um cronograma, ó, eu te entrego, eu, enquanto empresa, posso fazer isso, isso e isso por você, mas me deixa trabalhar do meu jeito, para você ter um trabalho que você vai se orgulhar enquanto empresa. Claro. Então, é uma questão assim. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, sei lá, é, jogos de franquia de filmes. Não deveriam ter as pessoas que dublaram os filmes? Sim. Né? Muito bem. Nader, já que a gente entrou na Blizzard agora, eu queria te perguntar como é que a Blizzard entrou na sua vida? Eu imagino que tenha sido com Diablo 3, na empresa anterior Uhum, com qual você trabalhava. Foi isso sim, ou não? sim. Na verdade, eu ia ser gerente de projeto. E aí a gente estava, o dono da empresa na época de Loki
no Brasil, perguntou se podia trocar ou não de estúdio, que eles estavam tendo alguns problemas, etc. E aí eu liguei para 5 diretores, nenhum deles queria assumir em tempo integral, porque a Blizzard queria, na época, que o Diablo fosse feito somente por um diretor. Ponto. E aí, cara, eu falei pro dono da empresa, falei, cara, olha só, eu sou diretor de dublagem, tal, não sei o quê. Vocês me contrataram porque eu tenho experiência. Deixa eu fazer? Ah, deixamos. Aí eu vou para a parte da direção, pego os testes que foram feitos e começo a mudar coisas. Então, assim, várias coisas do elenco eu mudei. Né? Pessoas que tinham passado para uma personagem eu troquei, e aí eu fui trocando e fui mandando a justificativa. Fui trocando e mandando a justificativa. Hum. Um caso que eu me lembro assim de cara logo foram os arcanistas, né? Que eu troquei pela Mariana Torres e o Dudu Espinosa. Porque a faixa que tinham escolhido era uma faixa de idade maior, se eu não me engano, bem maior. Então, os arcanistas tinham 18, escolheram umas pessoas que timbravam 30 e poucos, na época, 40. Então, assim, não ia ficar uma coisa plausível. E aí a gente começou o processo e tal, e eu queria, como eu quis muito que o Percy fizesse tanto o Asmodan, quanto o Feiticeiro, quanto tantos outros personagens. Eu lembro muito o caso da TT, que fez a Bárbara, e não seria a primeira opção, mas eu trabalhei com ela para que ela fosse. E uma das coisas que ela me falou, que me deu, assim, pela oportunidade que ela se abriu para trabalhar comigo. Ela ia nos estúdios e as pessoas percebiam que havia uma coisa diferente no trabalho dela. Então você começa a pensar assim que o diretor ele tem essa característica, ele tem que tanto o ator tem que ajudar na obra, quanto o ator tem que ajudar o ator na vida dele. Então assim, o diretor ele tem que ser uma pessoa que transforma a vida do artista, que abre os olhos dele. Então assim, quando a gente esse processo de jogo no Brasil chegou, tipo assim, ouve e repete. Em alguns estúdios até hoje é assim. Vai, grave e fala, grave e fala, grave e fala, grave e fala. E aí você tem bons atores fazendo, mas você percebe que, às vezes, por falta de tempo, não tem a profundidade que aquele ator poderia alcançar. E aí você tem um problema que, assim, a gente tem como fazer ficar melhor, Sim. O, sabe? o Nader, é claro quando eu ouço você falando sobre Diablo 3 que foi um processo e foi um projeto do qual você se entregou de corpo e alma, você deu o seu melhor, você entregou o seu melhor e o seu melhor foi excelente. E aí eu quero voltar no que a gente falou mais cedo, de você se emocionar vendo esse projeto pela primeira vez. Você estava jogando, no caso, o Diablo 3, eu imagino. Como é que tenta descrever um pouco da tua emoção naquele momento, cara, de ver o objetivo ali realizado com grandeza, né? Eu vou te falar como é que foi. Eu ganhei o jogo, né? E vários amigos meus me ligaram porque faltaram ao trabalho para jogar. E eles falavam que na segunda-feira as pessoas comentavam da dublagem. Ai, que massa. E assim, eu jogando, me emocionando, ouvindo as pessoas, né, em Tristram, né? Que elas estavam muito Tristrans, aliás, a situação era muito Tristram, né? Sim. Baduntes. E aí, assim, cara, foi lindo. E eu joguei com todas as classes. Todas. Todas as classes, até o final, eu joguei com elas. Eu joguei com as classes. E, e aí eu falei, cara, eu fiz um bom trabalho. Assim. E eu lembro que eu falei, porque a minha cabeça era, em 10 anos eu vou rejogar e eu quero me emocionar. E quando a gente foi fazer a expansão do Cruzado, eu lembro até hoje, o Juarez estava gravando, aí eu falei assim, Juarez, não responde assim não, vamos fazer mais assim, porque nessa parte, esse cara, ele está se fingindo ser uma coisa que ele não é, quem faz é o Seidel, se eu não me engano, estou te dando exemplo, na época eu falei quem era o ator. Uhum. E aí, está acontecendo isso e isso na cidade daqui a pouco. Aí ele olhou para mim pelo vidro e falou assim, e eu falei assim, ó, e o diálogo do Mauro Ramos, que é o Bárbaro, a gente pode usar, entendeu? Mais ou menos como base para você. Aí ele ficou olhando para mim pelo vidro. Eu falei, que foi, Ricardo? Ele,
não é possível que você lembre disso. Aí eu falei, numa pausa eu peguei, abri o jogo, liguei, falei, tá aí, ó. E era a fala. Cara, Quando eu trabalhava só com a Blizzard, então eu era muito doente, cara. Do tipo assim, a gente fazendo World of Warcraft, aí eu lembro que tinha uma personagem que a Isis Kostdowski fazia, que era um dragão, que ela tinha aparecido em Pandaria, e toda hora vinha com o nome trocado, a personagem. hum, Vieram com 3 nomes, tipo assim, sei lá, era Nisote. Às vezes vinha Nisote junto, vinha Ni Isote com mais um I separado, às vezes vinha com um traço. Aí eu falava assim, gente, mas é a personagem da Isis. E aí o gerente de projeto novo teimava comigo que não era. Falei, você pode avisar, por favor, a Blizzard que veio com a escrita errada? Isso pode acontecer com erro? Mas assim, que é a diferença de você ter um diretor para o projeto a vida inteira. sim. Cara, tudo que estava acontecendo ali eu sabia. Tanto é que assim, eu chegava para escalar pro Overwatch. Eu não pegava gente que tinha feito coisa grande no Diablo 3. Por quê? Porque eu entendia que não seria possível. Quem eu pegava, por exemplo, eu pegava o Mauro Ramos, que fez o Illidan e fez o Bárbaro, aí ele podia fazer a voz dele natural, alguma outra coisa, mas que não fosse tão grande. Porque, assim, eu sempre tive a ideia, desde o Diablo 3, que a Blizzard iria fazer um jogo em que os universos se encontrassem, que foi o Heroes. E exatamente. Mas desde o início, a minha preocupação sempre foi com relação ao multiverso. De eu não repetir tantos atores em tantos papéis importantes. O... É interessante você me falar isso porque, ao mesmo tempo que eu vi que você fez isso, você tem algumas repetições de atores em franquias diferentes, como, por exemplo, o Percy, que você mencionou agora. Eu conheci o Percy quando ele fez a voz do Doomfist pro Overwatch, e na minha ignorância, quando eu ouvi, porque eu sempre joguei Overwatch em português, não só porque era o meu trabalho, mas porque quando eu botava em inglês, nenhum desrespeito aos atores originais que fizeram a versão em inglês, mas para mim o português é superior. E Não, eu conheço a Andrea, né? uhum, A Andrea Toyes, para quem não sabe, é a diretora de voz original da Blizzard, que é incrível, assim. A Andrea é uma pessoa maravilhosa. sim, e nem sem desrespeito ao o original, né? Porque eu diria Sim. que não existe original para um jogo. Você tem É, versões, né? sim. Mas para minha É. versão brasileira, é claro que eu sou biased porque eu sou brasileiro, mas realmente a qualidade é a surreal. E quando eu ouvi o Doomfist, é, eu primeiro achei incrível e segundo, até por causa da lore dele, da origem dele, falei assim, pô, o ator deve ser, cara, um negão de 3 metros, tipo assim, que tá só pegando o sotaque muito bem. Cara, quando eu vi, é porque a gente fez uma peça ali onde a gente mostrava um pouco do Percy fazendo a dublagem. Eu falei assim, não, você tá de sacanagem. É um senhor branco, né, magro. É, E eu falei, cara, olha Percy. o alcance dele, né? Ele fez a voz dele ficar extremamente grave, pegou um sotaque muito bem, sem ficar forçado. E realmente, assim, você conta e contou por tantos anos com todos os jogos da Blizzard na empresa anterior que você trabalhava, com atores de extrema qualidade. Eu estava assistindo um podcast seu, antes da gente começar aqui, fazer um esquenta na minha cabeça, aonde você me falou que. Você falou pro entrevistador que quando você pegou o Overwatch para fazer, que você já começou a popular na tua cabeça quem seriam os atores que fariam cada papel imediatamente, né? Sim. Sim, porque assim, o que acontece com a minha cabeça maluca e esquizofrênica? Eu pego o texto, às vezes nem prefiro escutar a voz do ator de referência. Eu pego o texto e começo a ler. E em algum momento, eu leio com a voz de algum dublador. Sim. E aí eu falo assim, cara, tem que ser esse cara. Por exemplo, quando eu vi o Reinhardt, cara, Eduardo Borghetti. Não só porque ele fala alemão, mas porque aquele é o Eduardo Borghetti. Uhum. Saca? Você olha aquilo, é o Eduardo Borghetti. O Márcio Donde, fazendo Roadhog, por todo o elenco, cara, todo o elenco. O Reginaldo Primo, fazendo o nosso Samurai da Espada.
O Genji? Hanzo? Não, Genji não. Genji é o O irmão Genji é o da do... espada e o Isso, Hanzo é Genji o é do arco e o Hanzo é flecha. do arco. Então, o arco e flecha é o primo e o Genji é o Paulo Vinholo. Hum. Então, E, assim, e esse é o processo, então, para você. Você lê e é. a voz meio que brota na tua cabeça, o talento do profissional brota na tua cabeça, né? Ou então, às vezes, acontece, de, por exemplo, a Marcela Duarte, que fez a Valira Sanguinar, ela apareceu no estúdio um dia que eu trabalhava, aí falou assim, pô, Gustavo, lembra de mim? Eu falei, pô, tô com um problema aí para tu resolver. Ela, qual? Falei, apareceu uma personagem aí que ela vai aparecer mais vezes e tal. Quer fazer um teste, não, rapidinho? Ah, quero. E foi o mesmo caso com a Fernanda Mamana no Overwatch, para fazer a Zarya. Hum. Ela foi gravar um retake no estúdio que eu tava, falei, pô, quer fazer umas frasezinhas aqui para mim, não? Quero. Aí também tem a coisa da conexão com o universo, cara. Sem dúvida. Eu acredito plenamente nisso. Eu lembro que a gente fez uma live de 1 ano de Overwatch, né, em 2016 ou 17. Agora eu não lembro quando o Overwatch fez 1 ano. Ele foi lançado, não, em 2017. Ele foi lançado oficialmente em 2016, em maio de 2016, e a gente completou 1 ano em 2017. E a gente fez uma live stream comemorativa e graças a você e a forma que você facilitou isso, a gente teve lá o Torreão como o ator que fazia a voz do Junkrat. E realmente, É, assim, foi divertidíssimo. Ele, cara, eu fico impressionado o quanto ele transformou a voz dele, a personalidade dele, de uma forma que, assim, mais uma vez, sem desrespeito. Eu ouço o Junkrat em inglês e eu falo assim, cara, não, obrigado. Eu tenho o meu é isso. Junk. O Junk realmente é um talento incrível. Narder, eu queria trazer duas perguntas para você do Ok. nosso TikTok aqui, que a gente está fazendo ao vivo aqui no TikTok, e o Silver, que está sempre Peraí. acompanhando a gente aqui. Ele perguntou assim, Nader, como diretor, qual a tua posição sobre palavrões em dublagem e localização? Barra localização, né? Mas tem que ver qual a idade que quem tem a IP quer. Porque, por exemplo, eu dirigi Cyberpunk, a Core Drink fez Cyberpunk 2077 e Phantom Liberty. E, venhamos e convenhamos, o jogo eu inventava palavrões que não existiam. É, né? Porque, assim, 18 anos. Imagina, cara, você vai viver num futuro que ninguém tem esperança. A história do Cyberpunk é essa. Porque a IA faz quase todos os trabalhos, o que não é trabalho da IA é trabalho de artista, o que não é trabalho de artista é trabalho do governo. Não é isso? Uhum. E aí você vive um. Porra, quem que tem esperança ali? 90% da população. Tem uma coisa lá chamada loteria de corpos, cara. Tu aposta quantos corpos vão morrer no dia, naquele dia em Night City. E aí? Tu acha que realmente essa sociedade ela tem que falar assim: tu és divina e graciosa, estátua majestosa do amor? Não pode, porra. Nunca vai ser isso. Você tem que encontrar o Entendeu? tema, né? E seguir o É, tema. O que Muito bem. acontece muitas vezes, respondendo ao nosso Silver Surfer, é É. que, na maioria das vezes, quem compra o produto, não só o jogo, mas, por exemplo, o filme, a Globo, por exemplo, vai passar o filme na tela quente, sei lá, na sessão da noite. Aí é uma idade diferente. Da tarde também. Então, o que ele faz? Ele, não quero palavrão na dublagem. Por quê? Porque eu quero passar em todos os meus e eu não quero pagar por uma outra dublagem. Hum. Beleza. Aí você discorda, mas segue a diretriz. Cara, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu falo assim, no Brasil, e quem é casado sabe disso, ele é assim, no Brasil é o seguinte, a gente pode botar isso, isso e isso aqui como palavrão, como uma coisa e tal, porque é da obra e não vai impedir a vendagem dela, como você tem próprio no teu original, na tua língua de origem, na tua língua fonte. Pode ser assim? Aí o cara vai falar sim ou não. Você não vai brigar com quem é dono do produto. Se você escrever o teu produto, aí tu briga. Mas não é teu, é isso. Justíssimo, isso até respondeu a segunda pergunta do Naitsuno também, eu agradeço por isso, Nader. Eu vou voltar na Blizzard daqui a pouco, mas já que você Uhum. trouxe Cyberpunk pra gente conversar, realmente o Cyberpunk, apesar de ter tido um lançamento, que não tem nada a ver com você no caso, um lançamento turbulento por bugs, situações, ele é um jogo incrível e deve ter sido um escopo de trabalho
me corrija se eu estiver errado, talvez até maior do escopo do que você fez na Blizzard anteriormente. Ou não? Total? É, né? É o total do escopo do trabalho do Cyberpunk. Não, então. Não, total não, eu digo por franquia. Tipo, versus um Ah, Diablo sim. 3, versus um Overwatch, Não. porque o número de falas era exorbitante ali, né? Eu acho que foram 1.500 horas de estúdio só o Vanilla. Meu Deus. Eu acho que é algo em torno disso, assim, eu tenho isso em algum lugar do computador, Uhum. mas chegou a mais de 1 milhão de palavras, mais de 1 milhão de palavras O de tradução. Cyberpunk. É. Meu. Maneiro, eu queria te fazer uma pergunta sobre o Cyberpunk. Eu joguei ele em inglês, eu tenho programado um segundo gameplay em português. Eu já tinha antes de conversar com você. Sabendo que você fez o Cyberpunk, eu fico mais pilhado ainda para assistir. E assim, na pauta eu deixei bem claro, o podcast não tem conotação política nenhuma, a gente não tem interesse nenhum de falar de política aqui, mas eu tenho que te perguntar uma coisa. Hum, Eu vi clips do Cyberpunk 2077 que tem um personagem que fala de uma forma que lembra muito um ex-presidente do Brasil. tem dois, na verdade. Bom, eu vi do Tem- Bolsonaro, um e cara tem o lá, do Lula, Ah, o do Lula eu tem o não vi. segurança que é o Lula. Porque assim, o que que acontece? Eu acho que o artista ele tem que registrar a história que acontece no seu próprio tempo, Sem dúvida. né? E assim, o discurso da gangue da Rua 6, que é um discurso armamentista, que crê em Deus, que tem uma pauta de política mais à direita, isso aí eu não estou fazendo julgamento de nada, Sim. tá? Só estou relatando que é armamentista, que tem uma certa pauta contra o que é o feminismo, né? Isso caracteriza o que é de direita no Brasil. Uhum. Então, aquela gangue dos Rua 6 poderia ser um lugar de fala do pessoal de direita. Então, a gente representou assim. Como a gente representou um outro segurança, eu não sei se entrou no jogo isso, porque não sei, mas que ele se pautava por uma pauta mais assim, de ser um pouco mais a prol das mulheres, etc., de querer defender. Aí a gente botou o outro ex-presidente, né? E como é que foi essa negociação com a Cyberpunk? Assim, você teve algum pushback? Você teve algum problema nesse. Porque assim, eu acho isso incrível, eu acho que você está certíssimo em representar a história dentro da realidade do jogo de uma forma sutil, assim, é uma sátira, ela é uma representação do que realmente aconteceu. Mas como é que foi essa negociação com o estúdio, com a Cyberpunk? Foi fácil? Foi complexo? Então, foi uma negociação. A gente teve o apoio do Valdemar, que era o Loki BR da CDPR, e ele viu tudo isso com bons olhos, para você poder retratar, né, esse momento político. Porque o Cyberpunk, ele também o jogo é todo um viés político, né? Você vai ter dois vieses no jogo, um viés político e um outro viés que a alegoria de que você é um adolescente e acha que é imortal e você descobre que vai morrer. E isso daí é a história do V, né? Exato. Tanto é que o Jack morre do jeito que morre, né? Então, assim, o jogo trabalha muito bem essas alegorias, né? E tanto é que tem tanta conotação política que as corpos o tempo inteiro manipulam os governos. Uhum. Então, assim, você tem essas questões. Mas foi bem aceito quando foi sugerido, sim. Cara, eu fico muito feliz de que isso tenha sido aceito e que você tenha traduzido isso pro jogo, trazer isso pro jogo. Uma coisa que eu não acompanhei foi o feedback disso, qual foi a resposta da comunidade em relação a isso. Até onde eu vi foi positiva, todo mundo Uhum. recebeu muito bem. Como é que foi do seu lado e da CDPR? Então, foi positivo porque a gente não. Uma coisa é você fazer uma coisa para ironizar. Assim, tipo, eu vou botar. Porque, assim, contextualizando, tá? O Bolsonaro diz. Vou pegar uma fala dele. Eu sou imbrochável. Uhum, É uma fala que ele tem. Aí, vamos supor, dentro do jogo, tem um cara
tem uma missão que o cara vai pegar aquele negócio, que ele faz um implante Sim. numa região ali, Uhum. e aí é eu botar aquele cara com a voz. Aí eu estou falando que ele é broxável. Aí isso agride o estilo de vida que a pessoa tem, Certo. certo? Certo. E em momento nenhum a gente quis fazer isso. Então, assim, essa nossa colocação é uma colocação histórica, ponto. Né? E assim, eu não recebi nenhuma crítica negativa, até onde eu tenha nada. Cara. E o pessoal gosta. Eu acho excelente. Como eu te falei, eu tenho um segundo gameplay marcado para Cyberpunk 2077. Eu não joguei o Phantom Liberty, a expansão ainda, e com certeza eu vou jogar em português. Eu vou achar o Lula, não achei o Lula lá ainda, né? Então eu É, quero achar ele também. Muito eu, legal. eu, só, eu só vou fazer uma parte aqui. Ok? Quando a Érica e o Fabrício passam no teste, e eles trocam, assim, tinha uma opção de gente fazer um teste, eram 4 para cada personagem, né? 4 atores. E aí eles trocam o horário, os dois entram juntos na sala para fazer o teste. Hum. Porque a Érica ia viajar, porque a Érica ia casar. Aí eu falei assim, vem cá, no meu interior, eu já sentia que eram eles. Aí eu conversei com eles, falei das personagens e tal, não sei o quê. Eles fizeram, foram embora. Para fazer o CP 2077, eu peguei os dois e fiz treinamentos de atores. Oh. E assim, eu não estou falando do Fabrício Vilaverde e da Érica Menezes. Tá? Uhum. Os caras que são bicho. E eu fiz alguns treinamentos com eles. A gente montou um grupo de WhatsApp. Eles, durante 3 semanas, falavam para mim como foi importante, como eu me senti vivo, como eu comecei a trabalhar diferente, mais ainda do que eu trabalhava, no meu olhar, de fazer as coisas, de não sei o quê. Então, eles, cara, foi um negócio de maluco esse processo. Uma coisa que eu acho que um tema muito recorrente tudo que eu vejo de você nos podcasts anteriores e tô vendo aqui na nossa conversa também é o quanto você é apaixonado pelo teu craft. É uma coisa que nada entra na frente da qualidade do teu produto e que muito bacana, cara, muito bacana mesmo. A Erika Menezes que fez a Mei no Overwatch? É isso Exatamente, mesmo. legal. Eu lembro que ela foi num evento lá em São Paulo que eu fiz com a Escola Saga para poder participar de uns panels ali, conversar com a galera, muito bacana. Cara, eu sei que o nosso horário está começando a apertar, então eu vou voltar porque a gente falou rapidamente lá no início da nossa conversa sobre a Jaina. Você falou que você tinha uma Uhum. história que você queria contar, tô curioso de saber. Tem. Assim que a gente faz o Diablo 3, eu vou para BlizzCon. E aí o Robert me Robert apresenta. Wilson, é? O Robert. E aí ele me apresenta a Blizzard e tal, e aquela coisa mágica, etc e tal. E aí eu conheço o Joe, que era o produtor do World of Warcraft na época. Ok. Era o Joe Shu, se eu não me engano. Não vou lembrar o nome dele, Não não. lembro. E aí, eu com meu inglês bom, de entender, de ouvido, e ruim de falar, falei, porra, Robert, tá foda. Aí o cara me perguntou assim, o que você acha de do World of Warcraft? Eu falei, cara, vocês têm um problema grande com a franquia. Aí ele, qual? Eu falei, vocês não matam pessoas. Aí ele, como assim? Vocês não matam pessoas. A gente mata, não? Eu falei, não, vocês não matam pessoas importantes. Hum, Porque o que acontece? O mundo de vocês continuam a preservar os personagens que são importantes, mas que no final eles têm que morrer, porque a morte faz parte do nosso mundo. E eu falei, por exemplo, a personagem que eu menos gosto é a Jaina. Cara, ela não pode ser o que ela é. A Jaina é, bicho, uma personalidade frágil. Como é que você vai ter uma maga do jeito que ela é, com aquele tipo de trejeito dela e como ela se vê com o mundo? Aí depois teve um negócio lá do Kirin Tor, que ela ficou maluca. Depois disso mataram Garrosh. Então, assim, eu tive essa conversa. Eu tenho que matar, cara, Você em plantou algum uma momento. semente no que foi o futuro da franquia. Eu, eu acho que sim. Eu não posso te dizer com certeza, mas eu acho que sim. Cara, que bacana. Eu tinha falado uma outra coisa na época. Falei, Hum, ó, a Horda e a Aliança não podem ser os únicos dois grupos. Porque você pode ter gente que sai da Horda para a Aliança e da Aliança para a Horda.
E você não pode ter isso como personagem, né? E logo depois vieram os pandas também. Sim, é o Partido Independente, né? Os pandas. É, ué, tem que ter. Certíssimo, Nader. Olha, mais uma vez, a gente está rushando sobre alguns tópicos aqui porque eu quero caber dentro da nossa conversa o máximo de assuntos que a gente puder. E eu queria falar com você da sua jornada atual. O porquê você caminhou de trabalhar como ator e dublador. Aí você foi para a área de localização, virou diretor de localização, ainda dublador, mas hoje, me corrija se eu estiver errado, mas pelo que eu entendi, você tem um novo capítulo da sua vida que é CEO da Core Dream. Eu queria que você me É. falasse um pouco desse teu papel atual dentro do business de localização dentro do Brasil. Então, a gente hoje, eu trabalho ainda como dublador, né? Mas, sim. A gente hoje, a Core Dream, ela tem alguns parceiros comerciais muito legais, que a gente fica muito feliz de ter. Um deles é a Tencent. Ótimo! É, é. Você tá bem. A gente faz o Honor of Kings no Brasil, né? O FL, que é a Ultimate Football League da Strikers, a gente faz também. É um produto que a gente tem muito orgulho. A gente está trabalhando com a Wargaming já tem 8 ou 9 anos, Boa. fazendo o World of Tanks. Que mais? My Games também, que é um parceiro nosso. É porque eu tô lembrando porque tem coisa que está em NDA, né? Não pode falar. Nossa, cuidado. Ô, Nader, É, tem outras coisas aí. Não, eu tenho Bom, certeza que sim, mas a pergunta que eu queria te fazer hum, quando você decidiu sair da empresa anterior que você estava e abrir a tua própria empresa, você com certeza abriu mão de uma série de contratos que você tinha com empresas imensas, né? Claro que você buscou o seu próprio caminho, está pegando contratos gigantes como, por exemplo, com a Tencent, mas eu queria te perguntar o que te impulsionou a buscar o empreendedorismo e buscar o teu próprio lugar ao sol aí com a tua própria companhia. então, a minha esposa diz que eu sou teimoso, eu digo que eu sou determinado. Ok? Que eu só paro quando dá certo. É a Boa. diferença. Assim, toda empresa, a empresa ela oferece três coisas para o cliente: tempo, qualidade, velocidade, velocidade, preço e qualidade. Nenhuma empresa vai te oferecer os três. Certo. Só que eu quero priorizar a qualidade. Uhum. E o que eu percebi foi que eu não dialogava com aquela empresa que tinha comprado a empresa que eu trabalhava anteriormente. Eu não conseguia dialogar com ela no sentido de ter uma coisa que fizesse bem para todo mundo. E você não pode ir numa festa que você não é convidado. Então, assim, eu decidi sair e abrir o meu próprio negócio. Como todo empresário no Brasil, a vida não é fácil, mas eu fico feliz, porque a gente começou a fazer trabalhos bem importantes, né? E a gente hoje tem expandido a empresa nesse sentido. E também que a gente está expandindo no sentido das animações, né? Hoje eu escrevi um desenho que é um Cavaleiro do Zodíaco dos Orixás. Pera aí, um Cavaleiro Zodíaco dos Dos Orixás? orix... Como se fosse isso, Que né? Na legal! verdade, na verdade é para contar a história do Brasil, da colonização do Brasil, de uma maneira mágico-fantasiosa, onde o caos, centro do amor único supremo, ele tomou a Europa após uma segunda peste negra e fez o que o Hitler queria fazer na Alemanha. Ele dominou a Europa. E aí eles estão indo para os países, escravizando o povo africano, trazendo para o Brasil e construindo templos da fé única deles, e eles estão tirando os recursos naturais da Terra e a fé das pessoas, porque eles querem chamar 7 seres extraplanares para dominar o universo. Uau! É, Esse projeto é inteiramente seu, ele está é nascendo de meu, você. Meu eu que Deus, escrevi. cara. Por favor, a gente tem uma estimativa de tempo de quando isso pode virar realidade, quando a gente pode consumir esse conteúdo? Então, eu escrevi na Rio Filmes para fazer o longa. A gente está escrevendo agora na Ancine para poder fazer a captação.
e vamos escrever nas leis Rouanet, etc e tal. Tem um outro que eu fiz para os meus filhos, que é um infantil bonitinho chamado Guardiões das Estrelas, Ok. que é fofinho, assim. É uma história sobre 7 gatinhos que moravam na Lua e cuidavam do planeta Terra. E os ratos tomam um palácio de cristal, eles vêm para cá, e um dos gatinhos, todos os gatinhos se perdem, e um deles é adotado por Clara e Rafael. E eles cantam uma música, porque todo episódio tem uma música temática, essa é Adoção é Amor. E aí o Floquinho se lembra que é o Lord Fluckles, a Clara vira Clarux da Lua, Rafael Rapunzelix das Estrelas. Esse conteúdo já está disponível? Também não, só o trailer. Falta Ok. captar, né? Me, Falta me captar. fala o nome de novo do produto? Guardiães das Estrelas. Guardiães das Estrelas. Cara, que legal. É, Ah, Nader, vamos falar um pouquinho sobre IA antes da gente ir para o segmento final, que a gente tem mais 15 minutos aqui de conversa. vamos. Você tem uma imagem atrás de você, que antes da gente entrar no podcast, você me falou que foi feita Sim. com IA. Qual que é o seu relacionamento com IA hoje em dia? E, claro, qual o impacto que você acha que ele tem hoje na área que você trabalha, que você atua, e daqui a 10, 15 anos, como é que isso vai estar? Então, IA é uma ferramenta, tá? O processo criativo do artista, ele não é mensurável. As pessoas que vão usar um prompt para criar alguma coisa, ela já tem a ideia. Não é a IA quem cria, né? Então, você tem que entender que a IA ela é uma organizadora das ideias. Isso é um fator. Ela não consegue, por exemplo, a IA olhar para o teto e falar assim, eu vou criar o Cavaleiro do Zodíaco dos Orixás agora. Uhum. Você tem que mandar a fazer. Ela não é senciente. E uma das características da inteligência é você ser senciente, né? Bom, mas você tem pessoas que, como qualquer profissão, você vai passar por revoluções. A minha é uma delas. Tem empresas que elas estão usando uma coisa chamada MTPE, Machine Translation Post Editing. Eles te entregam um negócio que é de IA e falam assim, dá uma olhada para ver como é que fica. Você vai falar não para essa empresa? Sim, não, não sei. A gente, por enquanto, tem evitado isso aqui na Core, né? A gente não teve nenhum pedido sobre isso. Inclusive, eu tenho empresas que assinaram um contrato comigo que proíbem o uso de IA. Olha que As bacana. empresas, cara, porque assim, o que você tem que entender? Não adianta, não fica bom na grande maioria esmagadora das vezes. E é um corte de custo, que sinceridade, Celso, olha para mim. Porra, a localização é normalmente 10, 15% do custo do marketing de uma empresa. Uhum. E se você faz direito, é um marketing, porra, muito mais barato. Se você faz uma boa dublagem do jogo, é muito mais barato que você fazer uma campanha na internet. Sim. Porque as pessoas elas vão fazer uma coisa que é o melhor tipo de campanha que tem, que é uma campanha orgânica. E é o boca a boca, com certeza. Que é a melhor coisa que tem. A maioria dos parceiros profissionais que eu tenho até hoje, todos eles, assim, não é que foi olha, faz com fulano. Não, foi assim, olha, abriu mais espaço aí, a gente pode sugerir isso. Cara, foi tudo assim. E aí eu fui conversando com as pessoas. Você tem um diálogo. Então, assim, muita gente fala sobre IA na dublagem. Cara, no português brasileiro, os caras vão ralar muito. Justamente porque a gente não faz flat, que nem os americanos. Hum. Então, é diferente de eu estar falando aqui com você e tal. Você vê, tem toda a nuance, a voz vai, volta, não sei o quê, pá, para dentro, para fora. O americano não tem isso. Ele... Yeah. Normalmente é tudo mais reto. Aí você vai ter assim, eu quero um americano do Texas, eu quero um americano do Sinal. Aí aquilo vai ser a diferença. O acento da região dele. O Brasil não, e você ainda tem os acentos das regiões, sabe? Então, assim, eu acho que é uma loucura. E eu acho que, assim, e eu falo isso, porque tem gente do marketing, tem gente de agência criativa que defende isso. Eu falo o seguinte para eles, meu amigo, vocês são os próximos. Sim. Vocês vão ser os próximos, por quê? Porque daqui a pouco vão matar o marketing local, o PR local, e vão Uhum. botar um cara global para cuidar disso através de IA. Então, onde isso vai parar? É.
Onde isso né? vai parar, Nader, em 10 a 15 anos? Se é uma coisa que te preocupa, Cara, tira o teu sono? eu acho que, sinceridade, eu acho que daqui a pouco pode ter uma Revolução Francesa, o pessoal sair querendo matar os caras, por isso que eles querem construir bunker. Eu acho que pode ser uma coisa mais suave, como quando eu era criança no colégio, 15 anos não, quando eu tinha uns 12, 13 anos, não, 15, já se discutia um salário mundial para as pessoas não passarem fome. Mas aí é que tá, para quê? Se as pessoas podem trabalhar. Ah, beleza, eu não quero trabalhar com radiação, mas tem que ter alguém ali vendo. Cara, assim, eu vou te dar um exemplo para a tradução, quanto isso é ruim. Você tem uma coisa, por exemplo, um programa que você usa memória de tradução, tá? E aí você tem lá tudo traduzido. E aí vão querer usar a IA para botar ali. Você já tem tudo traduzido e vão começar a colocar conteúdo novo. Cara, aquilo vai acabar com a tua memória de tradução anterior. Hum, E aí, quando o pessoal entender lá na frente, pô, uma porcaria, temos que voltar, estão ferrados. sim. E não vão conseguir. Então IA não é uma coisa que tira o teu sono. É uma coisa que te preocupa, que você tem que ficar monitorando, mas não É, tira o teu sono ainda, é isso? não, ainda É. não tira, não. Você tá, Ainda você tá não. onde eu tô, então, mais ou menos. É, assim, eu acho que, sinceridade, vai ter um. Se, tiver, se essas coisas realmente forem acabar com o trabalho no mundo, cara, vai ter uma revolução muito grande. Sem dúvida. E as Nader, pessoas não vão ah, parar. se Deus quiser. Nader, a gente tem mais 10 minutos aqui pra gente fechar, então eu quero ir pro segmento final aqui da nossa conversa. Se você já assistiu Marília Gabriela, eu tento fazer uma coisa similar ao que ela faz aqui. É claro que ela é a rainha, um dia eu chego lá. Que é o bate-bola jogo rápido speedrun. Que eu vou. Isso, exatamente! Só falta esse óculos aqui pra ficar mais parecido com ela. O bate-bola jogo rápido speedrun é eu falo uma palavra ou uma frase e você tenta me devolver uma palavra. Beleza? Preparado? Vamos lá. Sim, Localização: boa, Brasil. maravilhoso. Pai, Amor, mãe. amor, Filhos barra filhas. amor. Família. Presente. Um, videogames. Arte. Blizzard Entertainment. Passado. Cyberpunk 2077. Passado. Diablo 3. Marco. Overwatch. Excelência. Melhor personagem dos games. Vou ficar com gasganete. Ok, legal. Melhor jogo de videogame. Ever. Ever. Deixa eu ver. Cara, se for pelo que eu tenho mais horas, é Heroes of the Storm. Ok, legal. Ah, um jogo para jogar com a família de videogame. Eu tenho jogado Roblox. Roblox, é verdade, você falou mais cedo. Uhum. Um livro. Arquétipos junguianos. Vou escrever aqui, peraí. Um Eu não filme. sei se é esse o nome do livro, mas o livro tem arquétipos junguianos. Um filme? Aham. Mussum Filmes, que eu faço o Zacarias. Sim, cara, eu tava vendo a tua história ali, eu falei, meu, eu não sabia, eu não vi o filme ainda. Que legal. Veja, filme é lindo. Ah, eu senti muito a morte dele. Eu era criança, nós éramos crianças, né? Eu senti muito a É. morte dele, muito, muito, Ele muito. era casado com a Selma Lopes, que é a
Era a mulher dele, faz a Whoopi Goldberg na dublagem. É mesmo? Eu não Ele sabia. era Olha, que casado. máximo. Eu liguei para dona Selma no primeiro dia de gravação, filmagem. Nossa. Falei, Selma, tô indo e tal. Poxa, queria pedir tua bênção. Ela, meu filho, não teria ninguém melhor para representar o Mauro como você. Oh, meu Deus. Que maravilha, É, que presente, que bênção, hein? é, foi. Uma série. Cara, tem tantas boas. Vou ficar com uma recente que eu vi. Sandman. Uau, ok. Netflix, Sandman. Ahn, É. uma música. Música. Eu tenho escutado muito ponto de Umbanda, mas música. Hum, Samba de verão. Quem que não faz samba de verão? Se eu não me engano, é do Tom e do Vinícius. Você, olha, Eu vou só que escrever amor, aqui. nunca vi coisa assim. Nem passou, nem parou, Ah, madurou sim. só pra mim. Boa. Olha, Um ator. Wagner Moura. Boa. Um dublador. Homem, tá? A gente tá no masculino aqui. Não é necessariamente o melhor e tudo, mas é o que, quando eu falo isso, é o que vem na tua cabeça. Um dublador. Cara, eu vou falar o Rafael Rossato, que eu tô acompanhando aí em Sandman. Boa. Uma atriz. Fernanda Montenegro. Uf. A rainha, velho. É, É, a minha esposa também é apaixonada por ela, e eu também, claro. pô, vixe. É. Quem não é, né? Ah, uma dubladora. Uma dubladora é Erika Menezes. Grande meio do Overwatch e muitas outras coisas, claro. Ah, eu perdi o que eu ia falar agora. Peraí que era importante. Mussum. Cara, tem coisa que não dá pra ter palavra. Justíssimo. Tá respondido. Zacarias. Eu vou te contar uma história, ao invés de À te dar uma vontade. palavra. À vontade. A gente fez vários exercícios de palhaçaria. No primeiro dia, no primeiro deles, aconteceu alguma coisa que eu comecei a já rir que nem ele. Aí o diretor, que era o Silvio Guindani, falou assim: ah lá, já está descendo o santo. Mas existe uma coisa, além da atuação, do talento, existe uma conexão espiritual ali. Eu Independente da acredito. pessoa estar viva ou ter desencarnado já, existe uma conexão ali, né? Quando o Jamie Foxx fez o Ray Charles, quando ele fez o Mike Tyson, existe, independente da pessoa ter desencarnado ou não, existe uma conexão, né? Eu não sou artista, eu Ah, tô. não, não sei se você é artista ou não. Você tem que me dizer. Tá, É que nem gosto de abacaxi. Como é que você explica? é verdade. Mas É, como um eu, artista, existe uma conexão, não existe? existe. Eu acredito muito no que o Jung fala. Ele fala que ele fala que para você tem o ego e você tenta alcançar o teu arquétipo. E o teu ego não quer deixar isso às vezes acontecer porque aquilo que ele já tem já é o suficiente. Então acontece algum evento catalisador que você baixa o ego, dá uma porrada nele para acessar o arquétipo. Esse é o teu caminho, né, na vida. Uhum. Eu acredito que exista isso, tá? Os arquétipos no divino, em um plano que você pode acessar e que também acredito também no método da Fátima Toledo, que é a exaustão física, né? De você se exaurir para você fazer a coisa e só responder, que é como basicamente foi feito o Tropa, Exato. né? Muito bem. Ahn, um sonho. Ter os meus desenhos pelo mundo. Uma decepção. Nunca ter trabalhado para a Blizzard. Sempre foi um sonho. Hum. E agora, imitando a Marília Gabriela, Gustavo Nader por Gustavo Nader.
Se você tivesse 30 segundos para se apresentar para uma pessoa pela primeira vez, o que você falaria? Não se vendendo, mas de uma forma sincera. Eu sou uma pessoa que erra, eu sou um ser humano feliz com a minha família, com a minha profissão. Eu tenho meus desejos, meus anseios, e eu espero que a gente tenha um mundo melhor um dia, que ele seja mais repleto de arte, e que as pessoas entendam que a violência vai ficar somente no campo dos videogames. Muito bem falado. Bom, a gente está a 2 minutos do tempo que a gente acordou aqui, então eu vou terminar esse podcast te agradecendo muito, Gustavo Nader, pela sua presença aqui comigo e falar uma frase que me tocou muito recentemente. Eu ouvi em um outro podcast e eu repito sempre no final dos meus podcasts aqui, que é, cara, o tempo, independente de todos os bens que você tem, físicos, emocionais, mentais, de família, o maior bem que você tem na vida é o seu tempo. No momento que você não tem mais ele, você não tem mais nada. Você não pode curtir mais nada que você conquistou, que você tem, que você adquiriu durante a sua vida. Seja em conexões de relacionamento, seja independente. O tempo é a coisa mais valiosa que você tem. E eu queria te agradecer, Gustavo Nader, por me doar o seu tempo aí para poder estar aqui no podcast. É um grandíssimo prazer ter você aqui. Você é uma enciclopédia de conhecimento. Eu quero muito poder conversar com você em outras ocasiões, mas por hoje a gente vai fechar e eu queria agradecer de coração teu tempo e te dar um espaço para suas considerações finais. Cara, eu que te agradeço pelo tempo, Celso, assim, que a gente tem de conversar. Eu acho que é importante a gente falar com o público sempre, e ainda mais através de você, que é um cara que eu considero um grande profissional e um amigo. Ah, e eu espero que a gente fale mais vezes. É bom, foi tão divertido. E eu espero que as pessoas continuem exigindo qualidade das coisas da vida, porque enquanto a gente mantiver a nossa barra de exigência mais exigência mais alta, a gente Baixando o consegue espírito de fazer novo aí de coisas. novo. Ah, e eu espero que a gente viva a vida mais leve. Isso eu realmente espero. Eu tô Isso faz bem pra contigo. gente. Eu tô contigo mais do que você imagina. Mais uma vez, Gustavo Nader, muito obrigado. Para quem assistiu aqui ao vivo, ou vai assistir depois em vídeo, ou em cortes, ou em áudio, o meu muito obrigado e até a próxima. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau.